Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, YouTube. Bom dia, Instagram. Bom dia, Antônio. Antônio tá aqui todo dia, hein, Antônio? Não perde uma live, desde o início do ano. Bom dia, Matheus. Bom dia, Lopes. Bom dia, Gustavo. Bom dia. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é um assunto que muita gente me manda mensagem sobre isso todos os dias. Ah, agora Paulo Figueira, tá vendo? Paulo mudou o nome, tem que mudar lá no Zoom também, Paulo. Senão eu vou ficar te chamando de Paulo Sérgio. Edilson, Edilson, você que é o meu aluno de Boston? Eu não sei qual que é o teu Instagram. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Ah, legal, Paulo, já mudou ontem, então pronto. Então não vou te chamar mais Paulo Sérgio. Agora é Paulo Figueira. Ah! Edilson, então você tá sumido, hein? Você tá sumido ainda nas nossas mentorias. O Edilson é meu aluno, ele mora lá em Boston. A gente fazia muita aula domingo, né? Domingo à noite, que era o único horário que o fuso dava para a gente trabalhar junto. Eu na Alemanha, ele nos Estados Unidos, e a gente dava um jeito. Bom, pessoal, bom dia para vocês. Não vou demorar muito. Bom dia, Ana. Bom dia, Vinícius. Quem mais está falando aqui? Já dei uns 2 minutinhos para o pessoal entrar na live. Bom, hoje a gente vai falar sobre... Ontem, inclusive, ó, eu nem ia falar sobre isso. Ontem, eu tô achando essa câmera tão... Essa do YouTube... Acho que tá melhor assim, né? Tô achando ela tão alta. Tá me cortando. Ontem eu fiz uma live com o pessoal da formação em incorporação imobiliária, né? No nosso grupo lá do Facebook, para quem é do curso, né? E aí ontem a gente fez uma live e a gente falou muito sobre registro de incorporação com a GMBR e tal. E aí, não sei se vocês sabem, mas eu gosto de preparar o conteúdo da live no dia da live, né? Então, todo dia, 8 da manhã, a Carol senta e prepara o conteúdo da live do dia. Porque, às vezes, eu tenho coisas que eu vi no dia anterior, que eu acho que é interessante, eu quero criar esse conteúdo meio que ao vivo mesmo, para vocês. É óbvio, né, que são assuntos que eu já domino, que eu já conheço, mas ontem, quando a gente estava falando sobre registro de incorporação lá na live, eu fiquei pensando muito nisso. Como o desenvolvimento do produto imobiliário impacta em você criar um quadro GNBR que faz sentido, em criar um produto imobiliário que faz sentido do ponto de vista de uso das áreas comuns, das áreas privativas, por que você vincula uma área, por que você não vincula outra. E eu estava pensando muito nisso, que às vezes o incorporador ele não reflete a importância que tem no preenchimento de um quadro do NBR do ponto de vista mercadológico do produto. Eu sei que eu já estou começando essa live falando da conclusão, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso ontem à noite. A gente terminou umas 7h30. E aí eu fiquei matutando, sabe? Eu falei, gente, tem muito incorporador que acha que o preenchimento dos quadros da NBR é só uma formalidade para pegar o RI, mas ali eu estou definindo a regra do jogo. Eu estou definindo a liquidez do meu produto. Porque se eu falo que uma vaga é vinculada à unidade autônoma, eu estou dizendo que eu não posso vender essa vaga avulsa depois. Então, eu estou criando um produto que já vem com uma vaga junto. E tem muito incorporador que não para pensar nisso. Mas, enfim, só queria deixar essa observação. Bom, hoje a gente vai falar sobre quadros da NBR 12721
e sobre fração ideal. E aí, lá no meu blog, no blog da Incorporação na Prática, tem 2 posts. Um falando o que são e como preencher os quadros da NBR, e o que é e como calcular a fração ideal. E esses 2 são os 2 posts mais acessados do meu site da vida, né? Na época, quando eu escrevi meio que com uma intenção de resolver umas dúvidas que alguns alunos tinham. Eu falei, não, deixa eu escrever logo isso aqui em algum lugar. E eu não imaginei que ia ter o alcance que tem, e acabou que isso me obrigou a criar um curso, né? Que é o curso de quadros da NBR 12721. Por que eu estou falando isso? Hoje, o tema da nossa live é falar sobre os quadros da NBR, que eu vou fazer em 15, 20 minutos. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: segunda-feira, a gente está começando o workshop NBR, quadros da NBR 12721, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas para vocês, onde eu vou explicar um monte de coisas sobre quadros da NBR, que não dá para explicar nessa live de hoje, porque eu não tenho tempo suficiente para isso. Mas eu montei um conteúdo super legal para tirar tudo quanto é dúvida que vocês têm e criar um roteirinho na cabeça de vocês de como preencher esses quadros da NBR 12721. Porque muita gente me pergunta se, quando eu faço o preenchimento de um quadro de prédio residencial, é a mesma coisa para fazer um condomínio de lotes? É e não é, né? Na verdade, funciona assim. Você está indo trabalhar, Edson, e está assistindo aí enquanto você vai trabalhar. Legal. Então, quando eu estou falando em quadros da NBR, que é a maior demanda que eu vejo hoje das minhas consultorias, e de curso, e de aluno, e de e-mail, eu quero só chamar a atenção para vocês dessa oportunidade incrível que eu montei junto com a minha equipe. Segunda-feira a gente vai começar, segunda, quarta e sexta, são vídeos que serão distribuídos dentro dos grupos de WhatsApp do workshop NBR 12721. Depois a gente vai ter uma live para tirar dúvidas, então tem muito conteúdo. E, obviamente, eu vou abrir inscrições com um preço reduzido e com alguns bônus que não estão, normalmente, dentro do curso de quadro de NBR 12721. Então, amigo, dá dica boa, e eu estou te avisando que vai ser uma oportunidade muito boa para você entrar nessa turma e aprender de uma vez a preencher os quadros da NBR. Mas vamos lá, o que eu trouxe para vocês hoje? A primeira coisa é o que é a NBR 12721, porque eu vejo que tem muita gente que não sabe para que serve, por que funciona. E aí eu copiei exatamente o que está escrito na norma para depois a gente discutir do jeito que eu sempre faço nas lives. Esta norma fixa as condições exigíveis pela Lei 4.591 de 64 para avaliação de custos unitários e preparo de construção e orçamento para incorporação de edifício. Como assim, Carol? A NBR 12721, ela serve para caracterizar a unidade autônoma para que seja permitida a venda após o RI, ou seja, no português bem claro. Eu já falei milhares de vezes, incorporação imobiliária é fazer a venda da unidade autônoma. É óbvio que a construção faz parte disso, porque a gente está vendendo uma ideia registrada no cartório de imóveis e a gente tem que executar e entregar essa ideia. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: a NBR 12721, ela veio como um instrumento jurídico para permitir que a gente possa caracterizar a ideia que o incorporador está vendendo antes de construir. Sempre que eu falo de registro da incorporação imobiliária, eu estou dizendo que eu estou entregando o que é o registro da incorporação imobiliária. É eu fazer o registro de uma ideia que eu quero colocar dentro daquele terreno para vender e entregar num futuro próximo. Então, é tudo virtual, né? A gente não tem imóvel, a gente não tem parede, não tem tijolo ainda. Então, a NBR 12721, ela veio para auxiliar todo mundo, porque o que eu falo assim, às vezes as pessoas me perguntam sobre burocracia, né? E eu acho, até pelo que eu vi fora, né, fazendo mestrado fora, a burocracia, ela serve para dar segurança jurídica para o negócio, e por isso a gente consegue ter taxas de juros reduzidas dentro do mercado de incorporação imobiliária. Então, o registro da incorporação é uma burocracia necessária para a gente dar segurança jurídica para todo mundo que está envolvido. Quando eu falo em quadros de NBR, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu vou pegar aquele produto imobiliário, aquela ideia, e eu vou preencher os quadros da NBR explicando o que cada coisa é
dentro dos quadros da NBR. E aí, o mais importante é que quando eu caracterizo a unidade autônoma, e por que a gente sempre se preocupa com a unidade autônoma? Porque a unidade autônoma é o que gera a VGV. É a venda das unidades autônomas que permite que a gente pague o terreno em permuta, área subrogada, que a gente faça a venda das unidades autônomas para pagar o lucro, o marketing, comissão, a obra, enfim. Então, tudo gira em torno da unidade autônoma, eficiência de projetos. Só que quando a gente fala em quadros de NBR, a gente fala também da estratégia do produto. Aí eu entro em subcondomínio, porque às vezes eu tenho um condomínio residencial, um condomínio comercial, como é que essas duas estruturas conversam entre si? E aí no registro da incorporação, a gente tem a minuta da convenção de condomínio e regimento interno, onde eu descrevo como vai ser a operação desse produto. Só que quando eu falo na operação desse produto, o primeiro subsolo vai ser estacionamento rotativo. Então, quando eu falo estacionamento rotativo, essas áreas são áreas comuns. O segundo subsolo, eu vou vender as vagas como unidades autônomas. Então, significa que no segundo subsolo, essas vagas são área privativa, que aí tem um lugarzinho específico para ela no quadro. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um shopping, e aí eu tenho um mall, e esse mall é acesso direto para o visitante, eu vou ter vaga para esse visitante, aí eu faço um estacionamento rotativo, ou não, eu vou criar um sistema de que eu vou fazer um estacionamento rotativo num pavimento e no outro pavimento eu vou fazer o aluguel da vacância das vagas de garagem. Então, eu já descrevi que aquelas vagas de garagem, os moradores têm direito ao uso da vaga, mas a vaga vai poder ser comercializada ou vai poder ser alugada por uma empresa administradora de condomínio. Tudo isso está relacionado com quadros da NBR 12721. Porque a NBR, ela só serve para a gente distribuir essas áreas dentro do quadro, mas de acordo com a estratégia que o incorporador fez lá atrás. Então, assim, é óbvio que nessa live eu não vou conseguir explicar para vocês como preencher os quadros da NBR, mas eu queria falar sobre só mais 2 pontos. Um ponto é o seguinte, fração ideal. Recebo mensagem demais perguntando o que é a tal da fração ideal. No bom português, é o quanto cada unidade autônoma vale do todo. Peraí, fração ideal está relacionada com a unidade autônoma? Eu já não falei que VGV é o que paga tudo. Paga minha obra, paga meu lucro, paga meu custo de marketing, meu custo de incorporação, meus impostos, e o VGV é a venda de área privativa. Então, sempre que eu falar, por exemplo, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu fiz uma torre, vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas. Fiz uma torre de 10 pavimentos, um apartamento por andar, cada apartamento eu vendi por 1 milhão. Então, meu VGV é de 10 milhões. Para esse exemplo simples, todos os apartamentos são iguais, absolutamente iguais. Tem a mesma metragem, tem vaga vinculada, tudo igualzinho. Então, a fração ideal de cada unidade autônoma é 1/10. O que isso significa, Carol? Que cada um dos apartamentos, cada uma das unidades autônomas, está contribuindo com 10% da compra do terreno, do custo do elevador, da execução do jardim, do custo da academia de ginástica, do revestimento de fachada. Cada unidade autônoma contribuiu com 10% do todo. Muita gente usa a fração ideal para fazer o rateio também das contas de condomínio, né? E aí isso não é obrigatório, mas isso é um norteamento, né? Você consegue nortear o rateio das taxas de condomínio usando o conceito de fração ideal. Só que dependendo do tipo de empreendimento, às vezes a fração ideal não é a melhor solução. Também não vou conseguir entrar no detalhe. Vamos falar um pouquinho dos quadros da NBR. Quais são os quadros? E aí, obviamente, meu caderninho está aqui para vocês, com a minha colinha, que daqui a pouco vai lá para o canal do Telegram. O que tem no quadro da NBR? A gente tem um quadrinho, informações preliminares, onde eu vou falar informações sobre qual é o projeto padrão que eu adotei para aquele projeto, qual é a versão do projeto aprovado de arquitetura, cadê o número do meu alvará de construção, informações do incorporador, do empreendimento, de quem está preenchendo o quadro. No quadro 1, é o cálculo, qual é o título do quadro 1? Cálculo das áreas nos pavimentos e da área global, colunas 1 a 18. Então, no quadro 1, eu vou falar sobre pavimentos. Pavimento térreo. O que eu tenho no pavimento térreo? De área privativa, de área acessória,
de área comum, e eu descrevo o pavimento térreo. Quadro 2, cálculo das áreas das unidades autônomas, colunas 18 a 38. Para mim, esses dois são os dois quadros mais importantes. O 3 também, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. No quadro 2, então, no quadro 1 eu falei sobre pavimento. Então, eu olhei tudo que tinha no térreo. Aí, no térreo, eu tinha loja sendo vendida, comunidade autônoma, eu tinha vaga sendo vendida, comunidade autônoma, eu tinha um monte de área comum. No subsolo, eu tinha vaga vinculada sendo vendida, eu tinha o depósito de uma loja que estava no térreo, então eu tenho área acessória de unidade autônoma no subsolo. Estou fazendo um exemplo mais complicadinho. Então, no quadro 2, eu vou olhar unidade autônoma. Então, no quadro 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o apartamento 201, ou eu vou pegar a loja 1. A loja 1 tem área no térreo e tem área no subsolo. O quadro já vai calcular automático. Isso aí é bem lindo, esse quadro é bem lindo. Quadro 3, avaliação do custo total e unitário da construção. Existe uma coisa chamada CUB, custo unitário básico de construção. E esse CUB, ele é calculado pelos sindicatos, pelo Sinduscom da tua região. E ele é atualizado mensalmente. Esse CUB, ele diz o quê? Quanto custa mais ou menos o preço do metro quadrado de área equivalente de construção de obras por determinado tipo de padrão? E aí, o que a gente faz? A gente usa esse CUB para fazer o orçamento dentro dos nossos quadros da NBR. Só que existem alguns itens que não estão contabilizados dentro do CUB. Elevador, projeto de fundação, projetos de arquitetura. Então, existem alguns itens que você precisa acrescentar no seu orçamento para fechar o valor da sua obra como um todo. E aí, a gente preenche isso no quadro 3. O quadro 4A fala sobre a avaliação do custo de construção de cada unidade autônoma e o cálculo de rateio de subrogação. Subrogação, Carol, permuta. Nesse quadro 4A é onde você demonstra quais foram as unidades autônomas que você colocou como permuta para a compra do terreno, ou para o que quer que seja, tá? No quadro 4B, fala o seguinte, resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração, coluna A e G. Esse quadro 4B é o quadro resumo que você vai registrar no cartório de registro de imóveis. Só que eu já sei que tem alguns cartórios que tem um modelinho deles, então você tem que pegar os dados que você coletou nesse quadro 4B e jogar na planilhinha que o cartório pediu, porque ele tem o padrão dele e ele quis fazer desse jeito. Tudo bem, não tem problema nenhum. No quadro 4B1, é o resumo das áreas reais é o mesmo nome do 4B, só que o que muda? No 4B1, fala resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração, colunas A a J, então ela é um pouquinho maiorzinha. Este quadro deverá substituir o quadro 4B, então o quadro 4B1 vai ser utilizado quando for exigida discriminação de área de terreno de uso exclusivo, ou seja, quando você fizer condomínio de lotes ou condomínio de casa com lote, você não vai usar o quadro 4B, você vai usar o quadro 4B1, porque você tem que dizer, quando a gente está falando de um apartamento, o apartamento tem uma vaga de garagem vinculada à unidade autônoma. Quando eu estou falando de um condomínio de lote, ele quer saber qual é o terreno em volta da casa, que é digamos, a área acessória da casa, que é o meu jardim, né? Ele quer saber qual é essa área em volta da casa, que não está com construção, mas que é a área exclusiva do lote, onde está a minha casa. Porque às vezes a minha unidade autônoma é o meu lote com a casa. Ou a minha unidade autônoma é o meu lote dentro de um condomínio. Então, aí, nesse caso, você não usa o quadro 4B, deleta o quadro 4B, você só usa o quadro 4B1. Aí a gente tem o quadro 5, que vai falar sobre informações gerais do empreendimento, e aí você vai descrever, no subsolo eu tenho vagas de garagem, eu tenho academia, nananã. Você vai contar a história do empreendimento. No quadro 6, você vai falar sobre o memorial descritivo dos equipamentos do empreendimento como um todo. No quadro 7, você vai fazer a descrição dos acabamentos das áreas privativas. Então, você vai dizer que tipo de porta, de ferragem, de revestimento, você vai usar em todas essas áreas e você vai descrever de uma forma bem genérica. Por quê, Carol? Porque, às vezes, entre o registro da incorporação e a entrega da obra, saiu de linha o piso, blá, 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 que você tinha especificado. Se você colocar essa especificação muito detalhada no quadro,
te gera problema, porque você tem que entregar o que você colocou no quadro, é um documento, né? E o quadro 8, que é o memorial descritivo de acabamentos, mas para as áreas comuns. Então, o quadro 7 e o quadro 8 é a mesma coisa, só que um fala de área privativa, o outro fala de áreas comuns. E eu resumo essa live sobre quadros de NBR falando o seguinte: só existem duas coisas dentro de um empreendimento: área privativa e área comum. Só. Sempre que a gente for preencher os quadros da NBR, a gente vai ter uma parte do quadro chamado área de divisão não proporcional, que é onde a gente vai colocar as áreas privativas e as áreas acessórias das áreas privativas, das unidades autônomas. E tem um outro grupo chamado área de divisão proporcional, que é onde a gente vai colocar as áreas comuns. Quero só explicar um conceito: o que é proporcional e o que é não proporcional. Dentro de um mesmo prédio, eu posso ter um apartamento de 3 quartos e um apartamento de 2 quartos. O que isso significa? O meu apartamento, o tamanho do meu apartamento não é proporcional ao tamanho do apartamento de 3 quartos do meu vizinho. Não tem nada a ver. O meu apartamento é menor, o apartamento dele é maior. Então, são áreas privativas, são áreas de divisão não proporcional. Eu posso ter um apartamento de 3 quartos, de 4 quartos, e o meu vizinho pode ter uma kitnet dentro do mesmo empreendimento. Então, as áreas privativas, elas são não proporcionais. Só que quando eu vou para a área comum, o quadro da NBR faz o cálculo do rateio dessa proporcionalidade automático. Ou seja, lembra que eu falei de fração ideal, dos 10 apartamentos que eram iguais, em que cada um desses apartamentos contribuía com 10% do VGV, 10% do terreno, da obra, da manutenção, taxa de condomínio? Significa que, quando eu calculo a fração ideal da minha área privativa, todo o rateio do preço do terreno, das taxas de condomínio, de quanto eu vou pagar da piscina, é proporcional ao tamanho da minha área privativa, certo? Então, quando eu falo em área privativa, que são as áreas de divisão não proporcional, porque cada um tem um apartamento do tamanho que quiser, e aí eu vou falar sobre áreas comuns e elas são de divisão proporcional, é porque elas estão vinculadas ao tamanho da minha fração ideal, elas estão vinculadas ao tamanho do meu apartamento. Se eu tenho um apartamento pequeno, a minha fração ideal vai ser pequena. Se eu tenho um apartamento grande, a minha fração ideal vai ser grande, e por isso eu sou dona de uma área proporcionalmente maior da área comum do que o meu vizinho, que tem um apartamento menor que o meu. Beleza? São muitos conceitos, eu sei que tem muita coisa ainda para falar dentro de quadro de NBR, então fica aqui de novo o meu convite para que vocês participem do workshop NBR 12721, que começa na segunda-feira. O link está dentro da descrição do perfil, no meu canal, dentro do meu Instagram. Sim, proporcional área equivalente, mas é que eu não entrei em conceitos de área equivalente, viu, Sérgio Messias Fonseca? Impossível explicar área equivalente numa live de 15 minutos. Então, eu nem quis falar sobre isso ainda. Mas, sim, é área equivalente. Mas eu nem vou falar sobre isso. Eu ainda estou na introdução do tema. Porque área equivalente é impossível eu falar assim de papum e até sem mostrar projetos, vocês não dá para eu falar sobre esse assunto. Mas é exatamente, é sobre área equivalente. Porque eu pego a área do apartamento e eu pego a área da varanda, que tem um custo diferente. Mas eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente fica até meio-dia. Mas eu vou falar sobre isso no workshop na semana que vem, na segunda, na quarta e na sexta, dentro dos grupos do WhatsApp. Então, entra no canal, entra no link que está lá na descrição do perfil do Instagram e se cadastra lá no evento, workshop NBR 12721, que ali sim eu vou falar um monte de coisa, eu vou explicar sobre a área equivalente que o Sérgio comentou, vou explicar sobre custo padrão de projeto, vou mostrar um quadro que eu desenvolvi com uma cola incrível, que é um esquema de como preencher, para você já saber, dar nome aos bois de acordo com as células do quadro de NBR. Então, eu vou falar assim, aqui é onde fica vaga vinculada, aqui é onde fica varanda, aqui é onde fica... Aí eu tenho uma colinha ótima que os meus alunos amam. A gente vai falar sobre isso dentro desse workshop. Então, volto a dizer, fica aqui meu convite para vocês. Entra lá no link do canal entra lá no link da descrição do perfil do Instagram
E vem participar desse workshop comigo na semana que vem, que vai ser show. Um beijo para vocês, até amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre aprovação de projetos e documentação. Eita, essa live aí dá muito... Você já viu que eu falei lá no grupo, Paulo? Ah, tá. Depois escreve lá no grupo, viu, Paulo? Paulo tá fazendo uns comentários aí dentro do YouTube. É isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Espero vocês dentro do workshop NBR 12721. Clica no link da descrição do perfil lá no Instagram e vem participar comigo desse evento online gratuito. E é o primeiro que eu tô fazendo sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau.